Olá, pessoal. Muito bem, isso mesmo. Continuando a nossa aula do sexto, sobre os reinos africanos, as suas contribuições, as suas características e de que forma esses reinos começaram a evoluir e chegarmos ao que nós temos hoje de conhecimento sobre o continente africano. Convido vocês, mais uma vez, até rimou, a abrir o nosso livro na página 151, sexto ano de História, 151. O que nós temos aqui? Retomando essa situação, página 151, temos aqui um mapa que vai descrever para a gente aqui, a localização do reino Kush. E a gente observa aqui o continente africano por inteiro, tá bom? A gente observa que ele está localizado, esse reino Kush, mais ao noroeste. Isso mesmo, ao noroeste do continente africano. Vale a pena ressaltar que eu falei lá no início das nossas aulas, no início dos nossos encontros, que deveríamos ter uma atenção com a geografia. Por quê, professor Rogério? Isso, muito bem, viu? Vai longe. Porque a geografia vai nos ajudar a compreender o processo histórico. Vai passar para a gente uma noção exata da localização de determinadas civilizações e, a partir disso, teremos uma situação mais exata de como está posta essa civilização, de que forma ela está caracterizada, de que forma se apresenta a sua estrutura política, econômica e social, tá bom? E aqui, mais uma vez, nós temos aqui o reino Egito, do Egito, aqui em rosa, daqui, um pouco mais amarelado, Kush, Sheba, outros reinos aqui do continente africano, Etiópia mais embaixo. E aqui está dizendo a legenda, o reino de Kush fazia fronteira com o Egito. É bem verdade que o reino Kush vai manter uma relação com a civilização egípcia. Ou seja, algumas características do reino Kush foram iniciadas pelos egípcios. Então o reino Kush foi lá e absorveu, ou seja, começou a utilizar algumas características da civilização egípcia. Indo para a página 152, avançando em nosso conteúdo, nós vamos nos deparar ainda com um complemento desse reino Kush, encontrar o reino, aliás, o período Napata e depois o reino de Meroé, tá bom? Reino de Meroé. 152. É durante essa administração egípcia que o território núbio é dividido em dois, tomando como referência as cataratas existentes no rio Nilo. Do alto do Nilo até a primeira catarata ficou conhecida como Vavat, e da segunda à quarta catarata ficavam as terras de Kush. O controle político da nobreza cuxita exigiu muito esforço por parte dos funcionários da corte egípcia. O Egito faraônico do Médio Império enfrentou duas ameaças reais: os Hicsos, que pressionavam o norte das fronteiras, e os cuxitas, que atacavam as fronteiras ao sul. Não é? Essa catarata aí era aquela situação de água muito abundante dentro do rio Nilo, dentro das partes do rio Nilo. O rio Nilo é muito grande, não é? Já mencionei isso em outras aulas. O rio Nilo tem uma extensão gigantesca, corta grande parte do continente africano.
E ele tem algumas cataratas que vão da parte superior subir, a parte superior até a inferior. Então é como se fosse uma grande quantidade de água caindo de forma incessante, sem parar, caindo essa grande quantidade de água, formando as chamadas cataratas da parte superior para a parte inferior. Temos agora período Napata, que é um período que pertence a esse reino Kush. Eu já mencionei, volto a falar, que você não deve ficar assustado com tantos codinomes, com tantos subtítulos. Por quê? Porque o historiador, o processo histórico, entende que você, vendo essas divisões, você terá um índice de conhecimento, de aprendizagem muito grande. Por isso que se faz isso. Tá bom? Explicada essa situação, vamos para ainda na página 152, que diz assim: o período Napata. A 25ª dinastia de faraós do Egito não era de fato egípcia. Aproveitando a instabilidade causada pela ameaça dos Ixos, os Cuxitas tomam o poder e fundam uma dinastia própria. A sede do Egito, sob o novo controle, foi movida para a cidade núbia de Napata. Ip se autoproclama faraó. Ip é um cidadão, um homem que vai se aproveitar dessa situação da ameaça dos Cuxitas, forma sua própria dinastia e toma o poder. A derrota do Egito Cuxita veio pelas tropas assírias de Assurbanipal em 663 a.C. Logo após tem-se a dominação persa, que incorporou ao seu exército tropas núbias. Tá bom? Tropas núbias. O reino de Meroé. Você já percebeu que em determinadas situações acontecem essa situação de um reino invadiu o outro, destruiu o outro, conquistou o outro, formou um grande exército. Isso era muito comum. Então, naquele momento, cada reino procurava se estruturar, procurava se organizar e ter um exército forte para poder vencer os inimigos e, consequentemente, vencendo os inimigos, aquele inimigo perdeu o território e o vencedor toma posse daquele território, toma posse daquilo ali, não é? Então nós vamos observar mais uma vez essa situação. Isso, muito bem, viu? Fique atento a isso aí. As sucessivas invasões assírias, egípcias e persas ao território Kush obrigaram a mudança da capital de Napata para Meroé, situada na Sexta Catarata. Meroé oferecia, é um novo reino, viu? Esse nome está aparecendo aqui, por favor, fique aí começando a conhecer, a se habituar a escutar esse termo, tá bom? Meroé oferecia, além de uma vantagem estratégica, acesso a recursos econômicos com mais facilidade. A cultura e civilização meroítica, herdeira dos faraós cuxitas, também é conhecida pelo seu nome grego, Etiópia. O reino Meroé depois vai dar origem ao que são os etíopes, um país chamado Etiópia na África. O reino de Meroé apresenta duas características que se repetiram em outros reinos africanos. A primeira característica era a forma não hereditária em outros reinos africanos. O que significa a forma hereditária?
A forma hereditária vai passando de pai para filho. Se você tem lá seu pai como rei, e você é o filho mais velho dele, fatalmente, com a ausência do seu pai, você vai poder assumir o trono, porque você é o filho mais velho dele. Então, é uma dinastia que vai passando de pai para... Isso, muito bem, vai longe, viu? Continue assim, viu? Pai para filho, parabéns. Então, a qual historiador grego, de pai para filho, da escolha do rei, a qual, ainda na página 152, o historiador grego Heródoto chama atenção por ser feita baseada na estatura e força dos candidatos. Outros textos mostram que as mulheres tinham um papel fundamental na estrutura monárquica meroítica. A Candácia, rainha-mãe, agia como conselheira e gestora, chegando a exercer papel de líder em muitos momentos. A segunda das características era a associação entre a saúde do rei e a do reino. O reino era um reflexo direto das virtudes físicas e morais de seu governante. Se houvesse catástrofes naturais, como secas prolongadas ou pragas, o rei deveria ser substituído para revitalizar o seu reino. Devido à posição privilegiada do reino de Cush, Meroé se tornou um importante ponto comercial, algo facilitado pela capacidade de assimilação cultural cuxita. A propriedade da terra seguia o princípio herdado dos egípcios. Qual era esse princípio? Vamos ver isso. As áreas agrícolas eram bens do regente. Regente aqui significa do administrador, cabendo na classe camponesa executiva. Outra herança pode ser vista nos rituais funerários dos monarcas. Assim como os faraós, os reis cuxes, eram sepultados em pirâmides, entretanto, sendo estas menores e mais pontiagudas. O nosso livro, no que se refere à história, vez por outra, quase sempre, ele traz um item aqui nos capítulos. Que item é esse? Esse item é o chamado aconteceu, e ele faz com que você tenha uma noção do que se passou, ou seja, transmitindo para você e despertando em você uma curiosidade sobre aquele assunto. Não é isso? Pois bem, diz assim: aconteceu. Porém, o mais desconcertante de tudo é o que se passa com a morte dos reis. Com efeito, em Meroé, os sacerdotes que se ocupam do culto e das zonas divinas, visto pertencerem ao grau mais importante e mais poderoso, enviam quando tal lhes parece oportuno um mensageiro ao rei para lhe ordenar que morra. Tal é, com efeito, dizem eles, o oráculo pronunciado pelos deuses, e a ordem dos imortais não deve, sob nenhum pretexto, ser desprezadas por uma criatura mortal. E acompanham essa mensagem com outros argumentos, capazes de ser acolhidos sem reservas, sem preconceito, sem medo. Essa reserva significa isso. Estou na página 153, viu? Por uma natureza educada, conforme os costumes religiosos, costumes antigos e difíceis de eliminar e despojada de argumentos a ordens cuja necessidade não se impõe. Texto complementar. Perguntas de um trabalhador que lê aqui, não é? Aí lê essa questão aqui para você ter um conhecimento sobre
a questão vai citar situações, né, sobre as perguntas que se faz sobre história. Quem construiu a cidade de Tebas, quem construiu Tebas das Sete Portas, quem ergueu outras tantas muralhas, quem eram os construtores da muralha da China, a grande Roma está cheia de arco, quem levantou, quem eram os habitantes de Bizâncio, o jovem Alexandre o Grande conquistou a Índia, ele sozinho? Não, e por aí vai. Despertando a sua curiosidade também, o conteúdo histórico. Na página 154, nós temos aqui 4 questões de múltipla escolha. Né? 4 questões. Nós iremos fazer 3. A primeira, a segunda e a quarta. Quarta questão. O que é que diz aí? Primeira, sobre o reino de Cush. Analisa as afirmações a seguir. Primeiro, localizava-se ao sul do Egito Antigo, numa região chamada Núbia. Segundo, a sociedade cuxita reunia a população predominantemente urbana, com a presença de um pequeno grupo de letrados. 3. A principal atividade econômica era a agricultura e a metalurgia. 4. A principal atividade econômica era o comércio. Qual a letra a ser assinalada? Letra A, somente a 1 e a 3. B, somente a 3 é incorreta. Letra C, a quarta é incorreta. Letra D, todas são corretas. Letra E, todas são corretas. Letra E, todas são incorretas. Qual é a ser marcada? Qual é a letra a ser assinalada, minha gente? Isso, muito bem. Letra B, primeira questão, letra B. Segunda questão. Qual era a importância econômica do reino de Cush durante a ocupação do antigo império egípcio? Letra A. Uma delas era fornecer para o Egito marfim. Letra B. Vender produtos agrícolas para outras regiões, principalmente para Cartago. Letra C. Era a produção de produtos artesanais, principalmente de cerâmica. Letra D. Era o comércio de especiarias do Oriente com os povos hindus e árabes. Segunda questão, qual é a letra? Isso, muito bem, viu? Parabéns, você vai longe. Letra A, isso. Garoto esperto, garota esperta. Quarta questão. O reino de Cush foi o berço onde se desenvolveram importantes civilizações e culturas. Teve papel determinante como elo cultural entre diferentes povos do Mediterrâneo e aqueles da África subsaariana. Dentre suas características, destacam-se o modo como o rei era eleito e o papel da mulher na política subsaariana. Na política subsaariana, na política. Assinale a afirmação verdadeira. Qual é a afirmação verdadeira na quarta questão? Isso, letra B. A história de Cush está estreitamente ligada à história do Egito. A história do Egito. Tá bom? A página 155 eu deixarei para que você possa fazer em casa. Tá bom? Em casa. Pois bem, pessoal. Na próxima aula, nós iremos começar o nosso estudo do capítulo 9, sexto ano de História, em cima da civilização. Qual é a civilização? Grega. Civilização importantíssima, para que a gente possa conhecer a civilização, para conhecer a nós ocidentais. A gente possa ter essa noção, tá bom? Se preparem aí, capítulo 9 será o tema da nossa próxima aula. E a página 155, toda ela ficará para casa.
Tchau para vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.